A Gênese, obra de Allan Kardec, parte 3. A ignorância do princípio de que são infinitas as perfeições de Deus foi que gerou o politeísmo, culto adotado por todos os povos primitivos que davam o atributo de divindade a todo poder que lhes parecia acima dos poderes inerentes à humanidade. Mais tarde, a razão os levou a reunir essas diversas potências numa só. Depois, à proporção que os homens foram compreendendo a essência dos atributos divinos, retiraram dos símbolos que haviam criado a crença que implicava a negação desses atributos. Em resumo, Deus não pode ser Deus senão sob a condição de que nenhum outro o ultrapasse, porquanto o ser que o cedesse, no que quer que fosse, ainda que apenas na grossura de um cabelo, é que seria o verdadeiro Deus. Para que tal não se dê, indispensável se torna que ele seja infinito em tudo. É assim que, comprovada pelas leis, suas obras, a existência de Deus. Por simples dedução lógica, se chega a determinar os atributos que o caracterizam. Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana. É único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, e não pode ser diferente disso. Tal o eixo sobre que repousa o edifício universal, esse, o farol cujos raios se estendem por sobre o universo inteiro, única luz capaz de guiar o homem na procura da verdade. Orientando-se por essa luz, ele nunca se transviará. Se, portanto, o homem há errado tantas vezes, é unicamente por não ter seguido o roteiro que lhe estava indicado. Tal também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Para apreciá-las, dispõe o homem de uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus e pode afirmar a si mesmo que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só que seja desses atributos, que não tendo a analisá-lo, a anulá-lo, mas simplesmente a diminuí-lo, não pode estar com a verdade. A religião perfeita será aquela de cujos artigos de fé nenhum esteja em oposição àquelas qualidades, aquela cujos dogmas todos suportem a prova dessa verificação sem nada sofrerem. A providência. A providência é a solicitude de Deus para com todas as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisto que consiste a ação providencial. Como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, esmiuir-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada ser humano? Esta a interrogação que a si mesmo dirige o incrédulo, concluindo por dizer que admita a existência de Deus. Só se pode admitir quanto à sua ação, que ela se exerça sobre as leis gerais do universo, que o universo funcione de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais toda criatura se acha submetida na esfera de suas atividades, sem que haja mister a intervenção incessante da providência. No estado de inferioridade em que ainda se encontram, só muito dificilmente podem os homens compreender que Deus seja infinito, pois, vendo-se limitados e circunscritos, eles o imaginam também circunscrito e ilimitado. Imaginando-o circunscrito, figuram-no quais eles são, a imagem e semelhança deles. Os quadros em que vemos com traços humanos não contribuem pouco para entreter esse erro no espírito das massas,
que nele adoram mais a forma que o pensamento. Para a maioria, é ele um soberano poderoso, sentado num trono, inacessível e perdido na imensidade dos céus, tendo restritas suas faculdades e percepções. Não compreendem que Deus possa e se digne de intervir diretamente nas pequeninas coisas. Impotente para compreender a essência mesma da divindade, o homem não pode fazer dela mais do que uma ideia aproximativa, mediante comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que, ao menos, servem para lhe mostrar a possibilidade daquilo que, à primeira vista, lhe parece impossível. Suponham um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Sendo ininteligente, esse fluido atua mecanicamente por meio só das forças materiais. Se, porém, o supusermos dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele já não atuará às cegas, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Verá, ouvirá e sentirá. As propriedades do fluido perispíritico podem nos dar uma ideia. Ele não é de si mesmo inteligente, pois que é matéria, mas é o veículo do pensamento, das sensações e percepções do espírito. O fluido espiritual não é o pensamento do espírito, é, porém, o agente e o intermediário desse pensamento. Sendo ele que o transmite, fica, de certo modo, impregnado do pensamento transmitido, e na impossibilidade em que nos achamos de isolar o pensamento, a nós parece que ele faz corpo com o fluido, dando a entender que são uma só, como sucede com o som e o ar, de maneira que podemos, a bem dizer, materializá-lo. Assim como dizemos que o ar se torna sonoro, poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente. Seja ou não assim, no que concerne ao pensamento de Deus, isto é, que o pensamento de Deus atue diretamente ou por intermédio de um fluido para facilitar a nossa inteligência. Figuremo-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, cada átomo desse fluido, se assim nós podemos exprimir, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado dele. Achamo-nos, então, constantemente em presença de Deus. Achamo-nos, portanto, constantemente na presença da divindade. Acreditemos nisso ou não. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento durante 24 horas, até quando dormimos, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Estamos nele, como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. João, 1 capítulo, versículo 4, 13. Para entender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o olhar do alto da imensidade. As nossas preces, para que ele as ouça, não precisam transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante, pois que, estando sempre ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são como os sons de um sino, que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Longe de nós a ideia de materializar a divindade. A imagem de um fluido inteligente, universal, evidentemente, não passa de uma comparação apropriada a dar de Deus uma ideia mais exata do que os quadros que o apresentam debaixo de uma figura humana. Essa imagem se destina a fazer compreensível a possibilidade que tem Deus de estar em toda parte e de se ocupar com todas as coisas
e com todas as suas criaturas. Temos constantemente sob as vistas um exemplo que nos permite fazer ideia do modo porque talvez se enxerga a ação de Deus sobre as partes mais íntimas de todos os seres e, consequentemente, do modo por que lhe chegam as mais sutis impressões de nossa alma. Esse exemplo tiramo-lo de certa instrução que a tal respeito deu um espírito. O homem é um pequeno mundo que tem como diretor o espírito e como dirigido o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação cujo espírito seria Deus. Compreendei bem que aqui há uma simples questão de analogia e não de identidade. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, os músculos, os nervos, as articulações, são outras tantas individualidades materiais, se assim se pode dizer, localizadas em pontos especiais do corpo, se bem seja considerável o número de suas partes constitutivas, de natureza tão variada e diferente, a ninguém é lícito supor que se possam produzir movimentos ou uma impressão em qualquer lugar sem que o espírito tenha consciência do que ocorra. Há sensações diversas em muitos lugares, simultaneamente. O espírito as sente todas, distingue, analisa, assinala a cada uma a causa determinante e o ponto em que se produziu, tudo por meio do fluido perispirítico. Análogo fenômeno ocorre entre Deus e a criação. Deus está em tudo, em toda parte, na natureza, como o espírito está em toda parte, no corpo. Todos os elementos da criação se acham em relação constante com ele, como todas as células do corpo humano se acham em contato imediato com o ser espiritual. Não há, pois, razão para que fenômenos da mesma ordem não se produzam de maneira idêntica num e no outro caso. Um membro se agita, o espírito o sente, uma criatura pensa, Deus o sabe, todos os membros estão em movimento, os diferentes órgãos estão a vibrar. O espírito se ressente de todas as manifestações, as distingue e localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente. Deus sabe o que se passa e assina a cada um o que lhe diz respeito. Daí se pode deduzir a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade entre si de todos os seres de um mundo, a de todos os mundos e, por fim, de todas as criações com o Criador. Compreendemos o efeito, já é muito. Do efeito remontamos a causa e julgamos da sua grandeza pela grandeza do efeito. Escapa-nos, porém, a sua essência íntima, como a da causa de uma imensidade de fenômenos. Conhecemos os efeitos da eletricidade, do calor, da luz, da gravitação. Calculamo-los e, entretanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que os produz. Será então racional neguemos o princípio divino porque não o compreendemos? Nada obsta a que se admita para o princípio da soberana inteligência um centro de ação, um foco principal a irradiar incessantemente, inundando o universo com seus eflúvios, como o sol com a sua luz. Mas onde esse foco está? É o que ninguém pode dizer. Provavelmente não se acha fixado em determinado ponto, como não está a sua ação, sendo também provável que percorra constantemente as regiões do espaço sem fim. Se simples espíritos têm o dom de ubiquidade, em Deus há de ser sem limites essa faculdade. Enchendo Deus o universo, poder-se-ia ainda admitir, a título de hipótese, que esse foco não precisa transportar-se por se formar em todas as partes onde a soberana vontade julga conveniente que ele se produza, donde o poder dizer-se que está em toda parte e em parte nenhuma. Diante desses problemas insondáveis, cumpre que a nossa razão se humilhe. Deus existe,
Disso não podemos duvidar. É infinitamente justo e bom. Essa a sua essência. A tudo se estende a sua solicitude. Compreendemo-lo. Só o nosso bem, portanto, pode ele querer, donde se segue que devemos confiar nele. Isso é essencial. Quanto ao mais, esperemos que nos tenhamos tornado dignos de compreender a visão de Deus. Se Deus está em toda parte, por que não o vemos? Vê-lo-emos quando deixarmos a terra? Tais as perguntas que se formulam todos os dias muitos homens. A primeira é fácil responder. Por serem limitadas as nossas percepções, as percepções dos nossos órgãos visuais, as nossas capacidades, elas nos tornam inaptos à visão de certas coisas, mesmo materiais. Assim é que alguns fluidos nos fogem totalmente à nossa visão e aos instrumentos de análise. Entretanto, não duvidamos da existência deles. Vemos os efeitos da peste, mas não vemos o fluido que a transporta. Vemos os corpos em movimento sob a influência da força de gravitação, mas não vemos essa força. Os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência espiritual. Unicamente com a visão espiritual é que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo espiritual, imaterial. Somente a nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. Dar-se-á que ela o veja logo após a morte, portanto. A esse respeito, só as comunicações de além-túmulo nos podem instruir. Por elas, sabemos que a visão de Deus constitui privilégio das mais purificadas almas, dos espíritos bem-aventurados, dos espíritos evoluídos, avançados, por assim dizer, e que bem poucas, ao deixarem o envoltório terrestre, se encontram no grau de desmaterialização necessária a tal efeito. Uma comparação vulgar tornará facilmente compreensível essa condição. Uma pessoa que se ache no fundo de um vale, envolvido por densa bruma, não vê o sol. Entretanto, pela luz difusa, percebe a claridade do sol. Se começa a subir a montanha, à medida que for ascendendo, o nevoeiro se irá dissipando e a luz ficará cada vez mais viva. Contudo, ainda não verá o sol, só depois que se haja elevado acima da camada brumosa e chegado a um ponto onde o ar esteja perfeitamente límpido, ela o contemplará em todo o seu esplendor. Nota da editora. Kardec escreveu de acordo com os conhecimentos da época, antes de 1894, ano em que se descobriu que a doença peste bubônica era devida à bactéria Yersinia pestis, em homenagem ao bacteriologista francês Alexandre Yersin, 1863-1943, que é transmitida ao homem pela pulga do rato. O mesmo se dá com a alma. O envoltório perispirítico, conquanto nos seja invisível e impalpável, é, com relação a ela, verdadeira matéria, ainda grosseira demais para certas percepções. Esse invólucro, porém, se espiritualiza à proporção que a alma se eleva em moralidade. Vou pontuar aqui algumas coisas. Alguém estiver ouvindo o livro pode pensar assim, né? Até um pensamento lógico, assim, até um pensamento que faz sentido. Bom, mas se Kardec não sabia de certas coisas, mas então os espíritos não sabem de tudo, os espíritos não... O que adianta a gente ler aquilo que foi ditado pelos espíritos? Se eles não sabem das coisas? Não é bem assim, não é que os espíritos não sabem. Os espíritos, eles não podem passar o carro na frente dos bois, como se diz aqui no interior de São Paulo. Eles não podem vir aqui na Terra e atropelar as coisas, ensinar algo que a humanidade ainda não faz por merecer. Ensinar algo que como eu disse, que vá passar o carro na frente dos bois, algo que vá na contramão, que vá atropelar a ciência,
que os espíritos não podem fazer isso. Os espíritos são punidos também pelo que eles fazem. Então, tudo é gradual, tá entendendo? Tudo tem seu tempo. A espiritualidade, ela caminha ao lado da ciência terrena. Não pode. Hoje em dia, lá no plano espiritual, já existe cura do câncer, já existe para ser descoberto órgãos feitos de plástico, de outros materiais, que no futuro, daqui 30, 40 anos, serão praticamente quase como os nossos órgãos mesmo, coração, fígado, rins e outras coisas. Membros muito mais avançados, muito melhores, quase idênticos aos nossos, braço, estou falando perna, por aí vai. Lá no plano espiritual existe curas, existe veículos muito mais avançados que os nossos, como carros voadores, assim, existem várias coisas já lá para trazer aqui para a Terra. Mas quando que vai trazer, Valdemir? Quando nós nos fizermos merecedores, quando o homem for merecedor de tudo isso. Porque por enquanto nós não merecemos. E isso aí é complexo, que tem os nossos karmas do passado, coisas que temos que passar. Então as coisas elas vão acontecendo de forma metódica, gradual. Os espíritos não podem pôr o carro na frente dos bois, atropelar o andamento das coisas. Eles têm que caminhar lado a lado com a ciência. O espírito ele vem, ele intui aquele cientista que se dedica, que estuda 4, 5 horas por dia, que passa noites em claro estudando, que está tentando, suando para descobrir um medicamento, para descobrir uma coisa, para ajudar a humanidade. Esses cientistas são intuídos pela espiritualidade. Mas o espírito não pode vir aqui, isso existe, e fazer todas as coisas por nós, tá entendendo? Que se não, até nós não vamos caminhar com as nossas próprias pernas. Se um pai faz tudo por um filho, até o filho está com 20 anos, 30 anos, esse filho ele vai querer trabalhar, ele vai querer buscar pelos seus próprios méritos? Não, ele vai ficar sempre dependendo do pai. É a mesma coisa de Deus e da espiritualidade. Se nós não buscarmos estudar, se a gente não estudar, se a gente não preservar a natureza, se a gente não fizer isso, não fizer aquilo por nossa parte, a espiritualidade não vai deixar, porque nós temos algo chamado livre-arbítrio. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, a espiritualidade, ela caminha juntamente com a ciência terrena. Ela não pode vir aqui passar tudo. Óbvio que os espíritas sabem infinito coisas, muito mais, de lá sabem muito mais coisas do que os cientistas terrenos. Por N fatores eles sabem. E para a gente saber por que eles sabem, a gente tem que estudar essas questões. Mas eles sabem. E eles sabem porque estão num outro plano, de lá, muitas coisas que aqui ainda não foram desvendadas, de lá a espiritualidade já tem esse conhecimento. Então eles passam esse conhecimento para nós todos aqui. Igual eu, por exemplo. Eu não sou compositor, eu não sou músico, mas não estou querendo me engrandecer, eu só estou falando coisas. Eu sei fazer poemas, eu sei fazer música sem nunca ter estudado poesia, sem nunca ter estudado música. Quer ver? Eu tenho um poema bonitinho sobre beija-flor. Beija-flor pequenininho, voa pra lá e pra cá, sugando néctar docinho para se alimentar. A flor é o seu pratinho e o néctar a sua refeição. Beija-flor pequenininho, encanta o meu coração. Voa, voa, pequenino, voa, voa com presteza. Tu és o pequeno príncipe das matas, o encanto da natureza. Voa, voa, pequenino, tu não se cansas de voar. E assim como tu, eu vou em meus sonhos e com a minha amada vou me encontrar. Tem outros poemas também sobre a lua, quando eu fiz, porque a lua ela apareceu durante o dia ainda, mais ou menos assim. Dona Lua apressada, não percebes que ainda é dia? Como irá iluminar se o astro-rei ainda brilha? O sol ainda ilumina a terra com beleza e esplendor. Qual a causa de toda essa pressa? Se acalme, por favor. Esqueci. Não seja... Espere a noite cair para você aparecer. Está com ciúmes do sol? Tu és linda, pode crer, mas não seja assim atrevida. Espere a noite chegar, logo o sol estará de partida, e então é você quem vai brilhar. E outras coisas, tem as músicas também. Eu estou falando que isso são coisas que são passadas eu acho que são, eu tenho quase certeza, pela espiritualidade, porque eu nunca estudei música, eu nunca estudei poema. Eu tenho vários poemas sobre vários temas.
E músicas também, tem uma música minha que é mais ou menos assim. Quando eu te vejo, dispara o meu coração, ele vira um touro indomável, pulando dentro do meu peito. Fico tão bobo, te olhando quase perco a razão. Não consigo dizer uma palavra, só sinto o fogo dessa paixão. Fico tão bobo, te olhando quase perco a razão. Não consigo dizer uma palavra, só sinto o fogo dessa paixão, me queimando o corpo inteiro. Meu amor, deixe eu ser o primeiro a cruzar a sua fronteira para te fazer mulher. E por aí vai. Eu devo ter umas 50, umas 60 músicas, sobre músicas de cunho religioso, de amor, como essa, músicas assim, meio de zoeira, assim. Tem uma mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Meu coração está nas mãos dessa mulher, pareço um bobo de tão apaixonado. Ela faz comigo o que ela quer, e eu faço tudo pra ficar sempre a seu lado. Até parei de jogar bola com os amigos, e no boteco eu já nem passo mais na porta. O que eu só quero é essa mulher junto comigo, e o resto, meu amigo, não me importa. Eu tenho várias músicas, vários poemas. Isso não são coisas minhas. Eu tenho certeza que são coisas que a espiritualidade me passa. Principalmente quando a gente morava num sítio, há uns 15 anos atrás. Isso tudo eu compus uns 20 anos atrás. Eu tenho tudo guardado. Uns 70 músicas. Eu tenho um monte de coisa. Mas não é me engrandecendo. Eu sei que, então, a espiritualidade, ela vem e nos passa as coisas. Mas temos que nos fazer merecedores. Estudar. Eu acho que é bom a gente orar, ter um contato com Deus. Do mesmo modo que existem espíritos negativos aqui ao nosso derredor, existem os espíritos positivos. Mas estou me alongando muito nesse assunto aqui. É isso. Aí a pessoa pode pensar, mas então os espíritos não sabem de tudo. O que adianta a gente buscar ler o que os espíritos estão passando? Não é bem isso. É como eu expliquei aí. As imperfeições da alma são quais camadas nevoentas que lhe obscurecem a visão. Cada imperfeição de que ela se desfaz é uma mácula a menos. Todavia, só depois de se haver depurado completamente é que goza da plenitude das suas faculdades. Sendo Deus a essência divina, por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. Pelo fato de os espíritos imperfeitos não verem a Deus, não se segue que eles estejam mais distantes de Deus do que os outros. Esses espíritos, como os demais, como todos os seres da natureza, se encontram mergulhados no fluido divino, do mesmo modo que nós o estamos na luz. O que há é que imperfeições daqueles espíritos são vapores que os impedem de vê-lo. Quando o nevoeiro se dissipar, vê-lo-ão resplandecer. Para isso, não lhes é preciso subir nem procurá-lo nas profundezas do infinito. Desimpedida a visão espiritual das bélidas que obscureciam, eles o verão de todo lugar onde se achem, mesmo na terra, porquanto Deus está em toda parte. Bom, nós não temos capacidades, sentidos para um contato mais íntimo com Deus que muitas pessoas acham que poderíamos ter. Esse contato com Deus, contato íntimo com Deus mesmo assim, de falar com Deus, de ouvir Deus, de ver Deus, poder ver assim, ver Deus, para poder ver Ele. Só um ser que passou pela Terra teve. Jesus, Chico Xavier, alguém pode pensar, Chico Xavier, São Francisco de Assis, por aí vai. Não, Jesus Cristo, que é o ser mais puro, mais evoluído que passou pela Terra. Esses seres, Chico Xavier,
São Francisco de Assis, eles, quando desencarnaram, certamente eles puderam se encontrar com Jesus Cristo, mas Deus é outro patamar, é um ser eterno. Então, nós não temos capacidades ainda para esse contato mais estreito, mais íntimo, mas óbvio que Ele está sempre nos ajudando. Já nos deu esse planeta maravilhoso, que chamamos de Terra, nos deu um planeta com oxigênio, gravidade, rios maravilhosos, uma natureza mares a se perderem de vista, os nossos oceanos. Somos gratos a tudo isso? O que estamos fazendo? Estamos derrubando todas as matas, até o oceano estamos poluindo. Existem regiões no oceano, locais que estão milhares de toneladas de lixo que são levadas pelas correntezas para esses locais. Estamos destruindo tudo. E as pessoas falam, porque Deus não faz isso por mim. Gente, Deus já nos deu tudo do que nós precisamos. Terra fértil, a chuva, o sol que vivifica as plantas, a chuva que faz brotar a semente, e rios, milhares, melhor dizendo, de rios por todo o planeta, cheios de peixe que serve de alimento para tantos povos, para a humanidade, e mais peixes no mar, e nos deu, como eu disse, um planeta com oxigênio respirável, e nos deu mais água no subsolo do nosso planeta, deu tudo que nós precisamos para a gente viver aqui. E nós somos gratos a tudo isso? Não, nós estamos acabando com tudo, poluindo os rios. Veja aquele rio Tietê, aquele rio Pinheiros, como é aquilo, como são aqueles rios. Veja aquilo, veja se pode um negócio daquele. E até os mares estão poluindo, estamos acabando com tudo. Por quê? Pela ganância de cada país. Mas cada país pensa no seu próprio umbigo, entre aspas, cada um é mais ganancioso que o outro. Quer enriquecer, não está preocupado com a natureza, com os mares, com os animais que já estavam aqui quando chegamos. Nós temos que ter respeito pela natureza, por tudo que está à nossa volta, porque é tudo obra de Deus, nós precisamos dela. Imagine o que aconteceria se os mares sumissem agora. Imagine, a maior parte do oxigênio que respiramos vem do mar, sabia? Das algas, das plantas marinhas, as algas. Não é da Amazônia, não. A Amazônia fornece aí uma parte aí de oxigênio para o mundo, mas a maior parte vem do... Imagine, nós estamos acabando até com o oceano. Estamos transformando esse mundo, esse planeta azul maravilhoso, um verdadeiro chiqueiro, entre aspas, porque muito pior. Se fosse fezes de porco, isso serve até para adubar a terra, fertilizante para a terra, mas não é isso não. Nós jogamos plástico para todo lado, poluição, tudo polui o meio ambiente, destruímos a natureza, os rios, até o mar, como eu disse, mas deixa eu voltar à leitura aqui. O espírito só se depura com o tempo, sendo as diversas encarnações o alambique em cujo fundo deixa de cada vez algumas impurezas. Com o abandonar o seu invólucro corpóreo, os espíritos não se despojam instantaneamente de suas imperfeições, razão porque, depois da morte física, não veem a Deus, mais do que o viam quando vivos aqui. Mas à medida que se depuram, têm dele uma intuição mais clara. Não o veem, mas compreendem-no melhor. A luz é menos difusa. Quando, pois, alguns espíritos dizem que Deus lhes proíbe, respondam a alguma pergunta, não é que Deus lhes apareça ou dirija a palavra para lhes ordenar ou proibir isto ou aquilo. Não. Eles, porém, o sentem, recebem os eflúvios do seu pensamento, como nos sucede com relação aos espíritos que nos envolvem em seus fluidos, embora não os vejamos. Nenhum homem, consequentemente, pode ver a Deus com os olhos da carne. Se essa graça fosse concedida a alguns, só o veria no estado de êxtase, quando a alma se acha tão despreendida dos laços da matéria que torna possível o fato durante a encarnação. Tal privilégio, aliás, exclusivamente pertenceria a almas de eleição encarnadas em missões, que não em expiação, mas como os espíritos da mais elevada categoria refugem de ofuscante brilho,
pode dar-se que espíritos menos elevados, encarnados ou desencarnados, maravilhados com o esplendor de que aqueles se mostram cercados, suponham estar vendo o próprio Deus. É como quem vê um ministro e o toma pelo seu soberano. Sob que aparência se apresenta Deus aos que se tornaram dignos de vê-lo? Sob uma forma qualquer? Sob uma figura humana ou como um foco de resplendente e gigantesca luz? Bom, a linguagem humana é impotente para dizê-lo, porque não existe analogia para nós nenhum ponto de comparação capaz de nos facultar uma ideia de tal coisa. Somos quais cegos de nascença, a quem procurassem inutilmente fazer compreender o brilho do sol. A nossa linguagem é limitada pelas nossas necessidades e pelo círculo das nossas ideias. A dos selvagens não poderia descrever as maravilhas da civilização. A dos povos mais civilizados é extremamente pobre para descrever os esplendores dos céus. A nossa inteligência é muito restrita para os compreender e a nossa vista, por muito fraca, ficaria deslumbrada. O bem e o mal. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, toda bondade, toda justiça, todo o que dele procede, há de participar dos seus atributos. Porquanto, o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mal e injusto. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, que se lhe chame Animane, quer Satanás, ou ele seria igual a Deus, e, por conseguinte, tão poderoso quanto este, e de toda a eternidade como ele, ou lhe seria inferior. No primeiro caso, haveria, recapitulando, se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, quer se lhe chame Arimane, quer Satanás, ou ele seria igual a Deus e, por conseguinte, tão poderoso quanto este, e de toda a eternidade como ele, ou lhe seria inferior. No primeiro caso, haveria duas potências rivais, incessantemente em luta, procurando cada uma desfazer o que fizesse a outra, contrariando-se mutuamente, hipótese esta inconciliável com a unidade de vistas que se revela na estrutura do universo. No segundo caso, sendo inferior a Deus, aquele ser lhe estaria subordinado. Não podendo existir de toda a eternidade como Deus, sem ser igual a este, teria tido um começo. Se fora criado, só poderia ter sido por Deus, que então houvera criado o espírito do mal, o que implicaria negação da bondade infinita. Entretanto, o mal existe e tem uma causa. Os males de toda espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa distinguir: a dos males que o homem pode evitar e a dos que lhe independem da vontade. Arimã ou Arimane, para os seguidores do zoroatrismo, é o nome do Senhor das Trevas. Seus métodos são vis e enganadores. Ele corrompe os homens com desejos que os desviam da vida correta. Nota da editora. A dos males que o homem pode evitar e a dos que lhe independem da vontade. Entre os últimos, cumpre se incluam os flagelos naturais. O homem, cujas faculdades são restritas, não pode penetrar nem abarcar o conjunto dos desígnios do Criador. Aprecia as coisas do ponto de vista da sua personalidade, dos interesses factícios e convencionais que criou para si mesmo e que não se compreendem na ordem da natureza. Por isso é que, muitas vezes, se lhe afigura mal e injusto aquilo que consideraria justo e admirável, se lhe conhecesse a causa, o objeto, o resultado definitivo. Pesquisando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, verificará que tudo traz o sinete da sabedoria infinita e se dobrará a essa sabedoria.
mesmo com relação ao que lhe não seja compreensível. O homem recebeu em partilha uma inteligência com cujo auxílio lhe é possível conjurar ou, pelo menos, atenuar muito os efeitos de todos os flagelos naturais. Quanto mais saber ele adquire e mais se adianta em civilização, tanto menos desastrosos se tornam os flagelos. Com uma organização sábia e previdente, chegará mesmo a lhes neutralizar as consequências quando não possam ser inteiramente evitados. Assim, com referência até aos flagelos que têm certa utilidade para a ordem geral da natureza e para o futuro, mas que no presente causam danos, facultou Deus ao homem os meios de lhes paralisar os efeitos. Assim é que ele saneia as regiões insalubres, imuniza contra os miasmas pestíferos, fertiliza terras áridas e se esforça em preservá-las das inundações, constrói habitações mais salutares, mais sólidas, para resistirem aos vendavais tão necessários à purificação da atmosfera e se coloca ao abrigo das intempéries. É assim, finalmente, que, pouco a pouco, a necessidade lhe fez criar a ciência, por meio das quais melhora as condições de habitabilidade do globo e aumenta o seu próprio bem-estar. Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade, nada inventaria, nem descobriria nada. A dor é o aguilhão que o impele para a frente, na senda do progresso. Porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Aí a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, da injustiça, da opressão, do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Em si mesmo encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. A consciência lhe traça a rota, a lei divina lhe está gravada no coração e, ademais, Deus lhe lembra constantemente, por intermédio de seus messias e profetas, de todos os espíritos encarnados que trazem a missão de o esclarecer, moralizar e melhorar, e nestes últimos tempos, pela multidão dos espíritos desencarnados que se manifestam em toda parte. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há duvidar de que se pouparia aos mais agudos males e viveria feliz na terra. Se assim procede, é por virtude do seu livre-arbítrio. Sofre então as consequências do seu proceder. Entretanto, Deus, todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz que do próprio mal saia o bem. Um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Quando toma melhor caminho, é por sua vontade, porque reconheceu os inconvenientes do outro. Nota: o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4 e seguintes. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. Pode dizer-se que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente haverá o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Deus somente quer o bem. Só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser preparado
Se na criação houvesse votado ao mal, preposto ao mal, ninguém o poderia evitar, mas, tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo há sempre que o queira. Tomemos, para comparação, um fato vulgar. Sabe um proprietário que, nos confins de suas terras, há um lugar perigoso, onde poderia perecer ou se ferir gravemente quem por lá aventurasse. Que faz a fim de prevenir os acidentes? Manda colocar perto um aviso, proibindo que prossigam os que por ali passarem, devido ao perigo. Aí está a lei, que é sábia e previdente. Se, apesar de tudo, um imprudente desatente o aviso, vai além do ponto onde este se encontra e sai-se mal, de quem se pode ele queixar senão de si próprio? Assim sucede com todo o mal. Evitá-lo-ia o homem se cumprisse as leis de Deus. Por exemplo, Deus pôs limite à satisfação das necessidades. Por meio da saciedade, o homem é avisado desse limite. Se ultrapassa, falo voluntariamente, as doenças, as enfermidades, a morte que daí podem resultar. Porém, da sua imprevidência, não de Deus. Está falando aqui, né? Interessante. Da bula, uma pessoa que já foi no médico, como é que está falando? Diminui a ingestão de açúcar, a pessoa está com uma grande quantidade de açúcar no sangue ali, com a pré-diabetes, a pessoa continua comendo doce, carboidrato, etc. Ou a pessoa está com colesterol, continua ingerindo gordura, isso e aquilo. O médico já avisou, mais ou menos sobre isso. Quando exageramos nas coisas, assim, não temos precaução. Decorrendo o mal das imperfeições do homem, e tendo sido este criado por Deus, diria, Deus não deixa de ter criado, senão o mal, pelo menos a causa do mal. Se houvesse criado perfeito o homem, o mal não existiria. As doenças, as enfermidades, a morte que daí podem resultar, provém da sua imprevidência, não de Deus. Se fora criado perfeito o homem, se tivesse sido criado perfeito, fatalmente penderia para o bem. Ora, em virtude do seu livre-arbítrio, ele não pende fatalmente nem para o bem nem para o mal. Quis Deus que ele ficasse sujeito à lei do progresso, e que o progresso resulte do seu trabalho, a fim de lhe pertença o fruto deste, da mesma maneira que lhe cabe a responsabilidade do mal que por sua vontade pratique. A questão, pois, consiste em saber-se qual é no homem a origem da sua propensão para o mal. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outros se acham no íntimo de conservação, instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida espiritual, intelectual. O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. O espírito tem por destino a vida espiritual, porém, nas primeiras fases da sua existência corpórea, somente as exigências materiais lhe cumpre satisfazer, e para tal, o exercício das paixões constitui uma necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Mas uma vez saído desse período, outras necessidades se lhe apresentam, a princípio, semimoriais e semimateriais, depois exclusivamente morais. É então que o espírito exerce domínio sobre a matéria, sacode-lhe o jugo, avança pela senda providencial que ele acha traçada e se aproxima do seu destino final. Se, ao contrário, ele se deixa dominar pela matéria, arrasta-se e se identifica com o bruto. Nessa situação, o que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, transforma-se num mal, não só porque já não
institui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Muita coisa que é qualidade na criança torna-se defeito no adulto. O mal é, pois, relativo e a responsabilidade é proporcionada ao grau de adiantamento. Nota de Allan Kardec. O erro está em pretender-se que a alma haja saído perfeita das mãos do Criador, quando este, ao contrário, quis que a perfeição resulte da depuração gradual do espírito e seja obra sua. Houve Deus por bem que a alma dotada de livre-arbítrio pudesse optar entre o bem e o mal e chegasse às suas finalidades últimas de forma militante e resistindo ao mal. Se houvera criado a alma tão perfeita quanto ele e, ao sair-lhe ela das mãos, a houvesse associado à sua beatitude eterna, Deus ter-lhe-ia feito, não a sua imagem, mas semelhante a si próprio. Todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial, pois se assim não fosse, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas. No abuso é que reside o mal, e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, livremente escolhe entre o bem e o mal, o instinto e a inteligência. Qual a diferença entre o instinto e a inteligência? Onde acaba um e o outro começa? Será o instinto uma inteligência rudimentar ou será uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a construção deles, conservação. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. É assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e para a terra nutriente, que a flor se abre e fecha alternadamente, conforme se lhe faz necessário, que as plantas trepadeiras se enroscam em torno daquilo que lhe serve de apoio ou se lhe agarram com as gavinhas. É pelo instinto que os animais são avisados do que lhes é útil ou nocivo, que buscam, conforme a estação, os climas propícios, que constroem, sem ensino algum prévio, com mais ou menos arte, segundo as espécies, leitos macios e abrigos para suas progênies, armadilhas para apanhar a presa de que se nutrem, que manejam destramente as armas ofensivas e defensivas de que são providos, que os sexos se aprimoram, que os sexos se aproximam, que a mãe choca os filhos e que estes procuram o seio materno. No homem, no começo da vida, o instinto domina como exclusividade. É por instinto que a criança faz os primeiros movimentos, que toma o alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que tenta falar e andar. No próprio adulto, certos atos são instintivos, tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco, para fugir a um perigo, para manter o equilíbrio do corpo, tais ainda o piscar das pálpebras para moderar o brilho da luz, a respiração e etc. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditadamente, combinados de acordo com a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Todo ato maquinal é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente, um é livre, o outro não o é. O instinto é guia seguro, que nunca se engana. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, está por vezes sujeita a errar. Ao ato instintivo, falta o caráter do ato inteligente. Revela, entretanto, uma causa inteligente, essencialmente apta a prever. Se admitir que o instinto procede da matéria, ter-se-á de admitir que a matéria é inteligente, até mesmo bem mais inteligente e previdente do que a alma, pois que o instinto não se engana, ao passo que a inteligência se equivoca. Se considerar o instinto uma inteligência rudimentar, como se há de explicar que, em certos casos, seja superior à inteligência que raciocina?
Como explicar que torne possível se executem atos que esta não pode realizar? Se ele é atributo de um princípio espiritual de especial natureza, qual vem a ser esse princípio? Pois que o instinto se apaga, dar-se-á que esse princípio se destrua? Se os animais são dotados apenas de instinto, não tem solução o destino deles, nenhuma compensação os seus sofrimentos, o que não estaria de acordo nem com a justiça, nem com a bondade de Deus. Segundo outros sistemas, o instinto e a inteligência poderiam de um último princípio.